o cílio, corte, você vai ver que você vai acabar cortando, tem dia que você corta do jeito errado, tem dia que você corta um pedaço maior do que o outro. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um Make After 40. Para quem não me conhece, eu sou a Lebe Fulaco e seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa que vocês já me pediram bastante. E eu confesso que eu não sou a pessoa mais experiente no assunto, mas de qualquer forma, venho aqui hoje contar pra vocês como é que eu aprendi, né, assim, a colocar os cílios postiços. Sim, eu sei que vocês já tinham me pedido esse vídeo há muito tempo, mas eu ainda não me sentia segura o suficiente pra falar pra vocês como é que eu adquiri essa habilidade, digamos assim. Qual é o problema disso? O problema é que a gente que já tem uma pálpebra mais madura, ou seja, a gente já tem ruguinha, já tem pelinhas, e mesmo você que ainda não chegou nos 40, mas já tem a pálpebra um pouco mais flácida, a gente costuma acumular pele aqui, né? Então, a pele começa a ficar mais, digamos assim, com mais volume, né? Ou seja, ela começa a adquirir mais camadas. E essa é uma das grandes dificuldades que eu sentia no início quando eu ia colocar os cílios postiços. Além do que a questão da cola não ficar no lugar, aquela coisa sai de um lado, sai de outro. Enfim, toda uma novela. Bom, vou mostrar aqui pra vocês a aplicação, tá? Eu gravei como eu coloco, vou contar pra vocês como é que eu coloco e depois eu vou fazer algumas considerações a respeito, tá bom? Então, fica aí que eu acho que vai ser interessante. Bom, gente, eu já tô com a pele e os olhos preparados. O que é interessante nesse primeiro momento? Você escolhe um cílios que você queira testar. Nesse caso, o que acontece? As cerdas são exatamente iguais, tanto no começo quanto no final. Eu não aconselho a comprar esse tipo de cílios logo de primeira. Por quê? Se vocês perceberem, a nossa pálpebra, né, os cílios são menorzinhos no início do que no final. Você vai fazer o quê? Primeiro você vai medir os seus cílios para saber se o cílio postiço é do tamanho do seu cílio. E aí você vai cortar o pedaço. Quando o cílio é exatamente do mesmo tamanho dos dois lados, acontece o que aconteceu comigo nesse caso, nesse vídeo. Depois no final vocês vão conseguir perceber. Como nem um olho não é igual ao outro, não adianta, gente. A gente não tem um lado do rosto igual ao outro, eles são diferentes. Na hora que a gente cola o cílio, ele dá uma pequena diferença. Ok, tirando esse detalhe, o que eu fiz? Cortei 2 pedacinhos do cílio, e aí se o cílio fosse maior, ou seja, se ele fosse menor no início e maior no final, o que eu ia cortar primeiro? Eu ia cortar o pedaço que tem os cílios menores e deixar os maiores, porque os maiores é que dão o efeito de olho mais puxadinho, mais delineado e mais saltado. Aí eu passei a colinha macrilã, eu vou falar dela lá no final do vídeo, tá? E vou esperar 30 segundos, de 30 a 40 segundos é o que funciona para mim, tá certo? E o que eu vou fazer? Eu fecho mais ou menos o olho e eu colo primeiro no meio do olho. Por isso que quando você corta, o detalhe do corte influencia em como você vai pregar esses cílios. Se você tiver cortado ele torto, você não vai conseguir pregar ele direito. Vocês vão ver aí mais pra frente o que é que vai acontecer. Bom, colei no início. E aí esse é o ponto exato de você achar quando é que a cola tá boa ou não. É quando você encosta e ela não samba no seu olho. Para ela não sambar no seu olho, primeiro a gente tem que ter cuidado para não colar ela nessa segunda dobrinha de pele que a gente já tem, por causa da flacidez no olho. Ó, vocês estão vendo? Ela tá meio solta no final. Eu vou abrir o olho e a impressão que dá é que meu olho tá caído. Por que deixou essa impressão? Porque eu colei o cílio muito pro lado de fora. E aí, o que a gente percebe? Talvez quando eu tivesse cortado, se eu tivesse tirado
um pedacinho a menos. Olha, vocês estão vendo que ele tô tentando colar, mas ele não tá colando. Não tá colando por quê? Porque tá torto, tá sobrando cílio do lado de fora. E aí, o que é melhor, tá vendo? Eu vou tirar e vou colar de novo. Por isso que lá no final eu vou falar para vocês, não gastem o seu dinheiro com cílios muito caros no início. Muito bem, vou colar trazendo ele mais pro início. Passo a cola de novo. Posso passar pouquinho, porque já tem um resto de cola, tá, gente? E aí, você pode puxar um pouquinho o seu olho para poder colar. Você pode pegar com a pinça os cílios. Vou esperar os mesmos 30 segundos para a cola secar, tá, gente? Eu posso pegar uma pinça e tentar colocar os cílios com a pinça. O que você acha que fica mais fácil? Eu, como tenho a unha grande, no meu caso, fica mais fácil eu pegar os cílios com os dedos, com a unha mesmo, e colar e ir empurrando com a minha unha. Mas vão ter pontos em que eu não consigo empurrar com a unha porque eu futuco o olho. E aí o que eu peguei? Nesse caso eu peguei a pontinha da tesoura. Por favor, não faça isso. Você pode pegar uma pinça e ir pressionando os cílios. Olha aí, tá vendo? Ele já ficou mais longe do final dos olhos. Ele podia ter ficado um pouquinho mais perto, mas ficou mais bonito. Eu não fiquei com o olho caído, tá vendo? Vou fazer exatamente a mesma coisa com o outro olho, ou seja, vou cortar o pedacinho, passei a cola, esperei os 30 segundos e vou colar. Vocês estão vendo que eu tô colando ele errado? Eu só percebi depois, quando eu fui editar o vídeo, é que eu vi que ele estava errado. Vocês vão ver no final por que ele está errado. Ele tinha que ser um pouquinho mais para frente, mais para dentro do olho. Por quê? Lembra que no início eu falei que nós não temos dois olhos iguais? Olha aí, tá vendo? Continuou soltando. Nós não temos os olhos iguais. Então, para um olho ficar igual ao outro, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que medir os dois olhos, ver como é que eles ficam iguais, os dois cílios nos olhos, depois cortar um de cada vez, posicionar nos olhos para ver, para que eles fiquem iguais, para que eu dê o mesmo volume e a mesma intensidade nos dois olhos. Eu tenho um olho mais amendoado do que o outro. Vocês podem ver aí que um cílio está mais para cima e o outro está mais retinho. Mas isso é treino, gente, não adianta. À medida que você vai fazendo, você vai aprendendo. Já deixou o seu joinha? Já vimos aí como é que eu coloco os cílios. Bom, minha primeira consideração, se você não tem o hábito de colocar cílios, eu te aconselho, que foi uma coisa que eu ouvi no canal da Lu Ferraz, que é uma maquiadora que eu admiro muito, que se você não tem um treino suficiente para colocar, compre vários cílios baratinhos de R$1,99, R$2,99. Não gaste seu dinheiro com uma cartela de cílios da Kiss que custa R$70, certo? Pegue os baratinhos, compre uma colinha, essa colinha Macrylan que eu uso custa R$10. Não compre, a não ser que você tenha condições e queira, enfim, eu acho que é mais fácil a gente aprender com o que é mais difícil, porque depois o mais fácil fica muito mais fácil, claro. Então, vá testando, coloque, tire, meça o cílio, corte, você vai ver que você vai acabar cortando, tem dia que você corta do jeito errado, tem dia que você corta um pedaço maior do que o outro, tem dia que você corta os dois do mesmo tamanho, mas seus olhos são diferentes, ou seja, você tem um olho que é um pouquinho maior do que o outro. Então, isso tudo é treino que a gente vai adquirindo, e para isso a gente realmente gasta os cílios. E aí eu efetivamente não acho que o nosso dinheiro é capim para você comprar uma cartela de R$70 e usar efetivamente 2 cílios, né? Então, compre dos baratinhos, não vai te custar nada e você ainda vai ficar super enfeitada em casa fazendo os testes para ficar assim com esses olhos maravilhosos, certo? Bom, outra coisa além da cola que eu já mencionei, que é baratinha, custa R$10, aqui em Brasília não é um lugar mais barato e ela custa R$10. Em São Paulo eu vi ela por 5, né? Então, vale a pena.
Outra coisa, não deixe para fazer isso, para fazer esse tipo de treino na hora de ir para festa. Isso é uma dica super importante, tá? Porque o que acontece? Eu já tentei fazer isso uma vez, adivinha o que aconteceu? Né? Fui sem cílios, óbvio, né? Além de ter melecado toda a sombra, foi um estrago, tá? E mais uma dica, essa vai junto com a dica da cola, tá? Compra a cola sempre branca, que fica transparente depois, tá? Eu tenho uma cola preta aqui, mas eu só uso essa cola preta quando eu vou usar uma maquiagem com um olho preto ou um olho muito marrom, porque aonde você encosta aquela cola, ela fica manchada. Então, não é jogar dinheiro fora, gente, de verdade. A minha tá lá encostada, eu uso eventualmente, sabe, muito de vez em quando. Então, eu acho que vale a pena você investir numa colinha branca dessas que ficam transparentes depois. E o último e não mais importante, aliás, eu acho que eu colocaria ele como o primeiro item indispensável para uma maquiagem para nós mocinhas que já passamos dos 40 ou que tem a famosa presbiopia. O que é isso? Como diria meu pai, síndrome do braço curto. É aquele negócio que você começa a esticar, o quê? E não consegue ler. Bom, então a minha grande dica, na verdade, não só para colocação dos cílios, mas para toda a maquiagem, gente, tenha um espelho de aumento. Certo? De verdade, ele não serve só pra gente arrancar aquele cabelinho que fica nascendo aqui assim em pé, assim, no meio da sobrancelha, não. Ele serve pra gente conseguir colocar direitinho os cílios pra não pegar na beiradinha da dobra do olho, pra gente conseguir posicionar direitinho no canto externo. Vocês viram que eu errei, colei muito pro lado de fora, tive que retirar e colar mais pra dentro. Imagina se eu estivesse fazendo isso sem esse espelho de aumento, eu não ia ver. Ia sair com o olho capenga, um assim e o outro assim, né? Ia ficar lindo. Então, essa eu acho que é a grande dica e a grande sacada do canal. Você comprar um espelho de aumento. É muito caro esse espelho de mesa. Não sei. Sim, tem aqueles pequenininhos, gente, assim, ó. Eu achei na Riachuelo de R$ 9,90. Ainda vinha com a pinça. Comprei até de presente já pra dar. Então, compre um, ele vai ser muito útil. Bom, resumindo tudo, esse foi o vídeo que vocês muito me pediram, mas só agora que eu tenho uma segurança maior para poder contar para vocês como é que eu fiz. Então, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, compartilhe no Facebook, no Instagram. No Instagram não dá, né? Não dá. No Facebook, nos seus grupos de WhatsApp, conta pra amiga, fala pra ela se inscrever aqui no canal também, porque só assim a gente vai fazer o nosso canal crescer e as marcas olharem pra gente com olhos diferentes, certo? Porque afinal de contas os nossos desejos são particulares, não são iguais ao das meninas de 20 anos, né? Bom, meus amores, é isso. A maquiagem, essa maquiagem que eu tô usando agora, ela vai estar no canal e provavelmente na outra semana, então vocês fiquem aí, aguardem, porque eu vou mostrar pra vocês. Eu tenho gostado muito dessa cor de olho, vocês já perceberam, né? Quem me segue no Instagram, tá aqui embaixo, clica aqui, certo? E tudo que vocês precisam saber, além do que eu já falei aqui no canal, tá lá no blog. Espero vocês lá também. Certo, meus amores? Muito obrigada novamente, sejam muito bem-vindos, tragam os amigos, os conhecidos, os parentes e os aderentes para o nosso canal também. Um grande beijo e até mais tarde!